Bem-vindo ao programa ENADcast. Eu sou Kevin Cardoso, aluno de graduação no Unimetrocamp. Atenção, que o papo sobre respeito, minorias e diferenças vai começar. Hoje vamos conversar com a Kênia Kemp, professora do Unimetrocamp sobre demarcação de terras indígenas. A professora Kênia é historiadora pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em antropologia social pela Unicamp. Orienta e realiza pesquisas em direitos humanos e educação, análise dos impactos de desigualdades sociais e desempenhos educacionais, comunicação e identidade cultural, entre outros. Publicou o livro Corpo Modificado, Corpo Livre. Obrigado, Kênia, por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite, Kevin, e espero colaborar para esclarecer as dúvidas a respeito da demarcação de terras indígenas para todos. As mídias têm repercutido muitos conflitos e manifestações em torno das demarcações das terras indígenas. Parece ter um tema importante para o debate, não é? Se eu quiser compreender melhor toda essa disputa e debates atuais em torno da demarcação das terras indígenas, por onde eu devo começar? Sim, com certeza é um assunto muito importante, Kevin. Ele tem aparecido constantemente na imprensa, nas redes sociais, e é importante para o conjunto da sociedade brasileira, não é? Debater, aprofundar, esclarecer e até participar das decisões que envolvem essas terras. Olha, para começar a compreender melhor esse assunto, o que a gente deve começar, né? Por onde começar? A gente precisa primeiro esclarecer o que são as terras indígenas. Veja só, os índios ocupam o território brasileiro muito antes da chegada dos europeus e era uma população estimada em milhões de pessoas. Esses povos chamados nativos, né, dividiam-se em grupos diversos, com línguas, modos de viver distintos, e eles estavam distribuídos em quase todo o território nacional. Eles sempre ocuparam as terras, mas a lógica de ocupação da terra pelos índios é uma lógica muito diferente daquela que nós temos hoje, né? A lógica capitalista de mercado, de gerar riqueza. E era, com certeza, muito diferente quando o colonizador chegou aqui, né? O colonizador europeu chegou e encontrou essas chamadas economias de subsistência, certo? Aí o que aconteceu? A chegada dos europeus mudou todo esse cenário. Começou desde então a haver muitos conflitos, muitos confrontos entre colonizadores e povos indígenas. Conforme as terras brasileiras foram sendo ocupadas por esses estrangeiros, os índios foram perdendo controle dos seus espaços. Eles foram sendo forçados a ocupar áreas de mais difícil acesso. Eles foram sendo empurrados cada vez mais para o interior. Então, a gente não vai falar sobre toda a história colonial, mas é importante lembrar que a nossa Constituição de 1988, o que ela diz a esse respeito, né? Ela consagra um princípio que diz o seguinte, que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra, que essa é uma fonte primária do seu direito e que é anterior a qualquer outro. Consequentemente, Kevin, o direito dos índios a uma terra determinada independe do nosso reconhecimento legal, formal, porque está aí na nossa Constituição. Essas terras que eram tradicionalmente ocupadas pelos índios, está descrita lá no artigo 231 da Constituição Federal, que diz assim, são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias para sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, olha só, essas terras estão bem estabelecidas, né, na nossa Constituição, que reconhece aos índios a posse permanente, usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos que nelas existem. Mas, não obstante isso, né, também aí pela força da nossa Constituição, o que acontece é que o nosso poder público tem obrigação a promover um reconhecimento desse direito. Sempre que uma comunidade indígena ocupar uma área, né, nos moldes desse artigo aí da Constituição Federal que eu citei para vocês, ela pode encontrar diferentes situações jurídicas, tá? Portanto, o que acontece? O Brasil reconhece recentemente, né, o direito desses povos indígenas às terras que eles ocupam, que ocuparam, né, e que continuam ocupando, mas também tem um processo legal que está em trânsito há décadas e que ainda está sem solução. Poxa, entendi. Mas espera aí. Se é direito deles e o Brasil reconhece isso, por que existe esse desentendimento atual em torno da demarcação das terras desses povos? Pois é, Kevin, veja só. Essa questão de disputa por terras é o que chamamos de questão fundiária. Ou seja, como as terras são ocupadas ao longo da história de um lugar e quem ocupa essas terras. Então, isso é uma questão muito complexa que envolve interesses de setores da sociedade muito diferentes em cada momento histórico. E veja só, isso não é um problema apenas entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. No mundo todo, conforme guerras, invasões, colonização, tratados internacionais e mesmo migrações, né, que são grandes deslocamentos aí de povos, ocorrem, muda esse cenário de quem ocupa a terra e por que essa terra está sendo ocupada, percebe? Disputas territoriais, elas podem levar até a guerras. E, de fato, a questão atual, por exemplo, lá entre Israel e Palestina, é um problema de ocupação de territórios que já atravessa muitos séculos, percebe? No leste europeu também há disputas entre o governo da Rússia e a Crimeia, entre outros territórios do leste europeu. Esses são apenas alguns exemplos, tá? Para que se perceba a gravidade desse problema de disputa em torno de terras. Nesses exemplos aí que eu citei, existem conflitos armados que tiram muitas vidas, além de estender, né, uma situação de ódio, de intolerância entre povos que são vizinhos, que ocupam um território muito próximo, percebe? Isso tudo é muito delicado e crítico, não é mesmo? Então, grande parte das chamadas terras indígenas no Brasil sofre invasão de garimpeiros, pescadores, caçadores, madeireiras, poceiros. Outras ainda são cortadas por estradas, por ferrovias, por linhas de transmissão, ou até tem muitas porções de terras inundadas por usinas hidrelétricas. E, frequentemente, os índios acabam aí colhendo resultados perversos do que acontece até mesmo fora das suas terras, naquelas regiões que cercam essas terras. Por exemplo, poluição de rio por agrotóxico, desmatamento e assim por diante. Portanto, o Estado brasileiro está demorando a demarcar e reconhecer definitivamente o direito dessa posse de território aos povos indígenas, pois há muito conflito entre esses interesses econômicos em torno aí dos recursos, das riquezas dessas terras, percebe? E esses conflitos nunca são fáceis de gerir, não é mesmo? A sociedade brasileira precisa, em algum momento, se posicionar mais fortemente a esse respeito, pois assim o Estado vai se sentir mais confortável, digamos, né, entre aspas, aí, para decidir e assinar documentos que terão caráter definitivo e irreversível, percebe? Então, Kênia, a demarcação das terras é importante para a proteção dessas terras. Explica melhor esse foco na questão da demarcação. Olha só, a demarcação de uma terra indígena, ela tem como objetivo garantir o direito indígena à terra. Ela deve, portanto, aí estabelecer uma real extensão dessa posse,
assegurar a proteção dos limites demarcados e impedir que terceiros ocupem essas terras. Ou seja, atualmente as terras com demarcação ainda em processo de regularização não têm garantia, não têm proteção. Então, a rigor, invadir não é, entre aspas, crime, quer dizer, é uma terra sobre a qual pode haver disputas, pois não há um dono, um proprietário. O proprietário é o Estado brasileiro. E se um cidadão brasileiro vai lá e invade, ocupa, a princípio, essa pessoa não está tomando nada de ninguém, percebe? É uma questão muito delicada. Entendi. Agora me explica o seguinte, qual é a instituição responsável por demarcar essas terras dos povos indígenas? É o Congresso? O Senado? Pois é, todo mundo faz muita confusão sobre isso, não é verdade, Kevin? É a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ela é o órgão responsável por demarcar essas terras. Mas quer saber? Eu vou te explicar aqui um passo a passo, pois não é tão simples assim. Se fosse apenas a FUNAI demarcar e estivesse tudo resolvido, não haveria tanta confusão e tanta manifestação dos povos indígenas e tantos conflitos no campo, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou tentar te dar um passo a passo, ok? É mais ou menos assim. Etapa número 1, vem aí a FUNAI, que é responsável por um estudo de identificação e delimitação dessas terras. Ela leva lá um antropólogo, um grupo técnico que elabora um estudo aí de identificação e leva em conta aí vários aspectos étnicos, históricos, sociológicos, jurídicos, né? Cartográficos e ambientais, tá? Essa é a etapa número 1, FUNAI, certo? Etapa número 2, aí entra o Ministério da Justiça, porque uma vez de posse desse documento elaborado pela FUNAI, o Ministério da Justiça tem que fazer o que a gente chama declaração dos limites. Etapa número 3, vem a FUNAI novamente, com a demarcação física das terras. E aí vem uma quarta etapa feita pelo INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, tá? Ele vai fazer um levantamento fundiário e avaliar benfeitorias que já foram implementadas pelos ocupantes não índios, a cargo aí da FUNAI e realizado em conjunto com o cadastro desses ocupantes não índios. Aí vem uma etapa número 5, que cabe à Presidência da República, que é a homologação da demarcação. E não termina aí, porque depois ainda vem a necessidade de retirar ocupantes não índios, de levar essas pessoas para outros lugares, e isso cabe tanto à FUNAI como ao INCRA. E aí vem 2 etapas finais, onde a FUNAI volta como responsável, que é registrar essas terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da União e, finalmente, interditar áreas para proteger povos indígenas que são isolados, ou seja, que não têm contato com a nossa civilização. Percebe que há várias instituições de decisão envolvidas? Legislativo, executivo, judiciário, todas as instâncias de decisão do nosso Estado Nacional acabam participando de alguma forma, viu, Kevin? Então, essas manifestações dos indígenas em frente ao Congresso, Senado, têm como objetivo o reconhecimento definitivo. O registro e a homologação dessas terras? Sim, a principal dessas demandas, né, nas manifestações é o domínio sobre os seus territórios, tá? Vistos aí dessa perspectiva fundiária, cultural e até econômica. Mas há outras demandas nessas manifestações. Por exemplo, os direitos à saúde e à educação, que também são encaradas como vitais para esses povos que atualmente somam aí 900 mil integrantes à população indígena brasileira. Esses povos, eles estão utilizando esse palco aí das instituições do Estado brasileiro como uma forma aí de pressão, não é verdade? E até para trazer visibilidade para os problemas, para que toda a sociedade brasileira perceba, compreenda
e até possa se posicionar sobre os direitos desses povos e da forma como o Estado brasileiro tem se posicionado e tratado esses temas como educação, saúde e todos os direitos que cabem a esses povos. Eles não possuem um Estado, percebe? Eles não têm um governo centralizado. E aí que a mobilização deles depende das chamadas lideranças indígenas, que esses líderes articulem a comunicação aí entre os vários povos espalhados pelo território nacional e eles consigam se articular, consigam se organizar para ir lá até Brasília demonstrar a todos o que é que se passa na vida das aldeias, porque cá entre nós a maior parte da sociedade brasileira sequer fica sabendo dessa realidade cotidiana de como eles vivem, percebe? Mas, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento de terras é primordial. É o que envolve muitos conflitos com toda a sociedade brasileira. Há indígenas sendo assassinados por invasão de suas terras por garimpeiros ilegais, por extração de madeira ilegal, por grileiros, entre outros. Então, os interesses econômicos aí em torno dessas riquezas que essas terras guardam é que acaba por inflamar essas ações violentas. E olha, eu não tenho dúvidas e acho que ninguém há de ter que o lado mais frágil dessa corda, que está sendo tensionada, esticada constantemente, é o lado indígena. Esses invasores muitas vezes chegam armados, são pessoas ambiciosas ou mesmo pagas aí para chegar aos seus objetivos, que é explorar economicamente essas terras, percebe? Eles não têm qualquer respeito pelos indígenas. Eles chegam cheios de ódio, de intolerância, além, é claro, né, de uma certeza aí de muita impunidade. É um cenário muito triste, muito injusto para essas populações. Enquanto eles aguardam que o nosso Estado realize todo esse processo legal até a homologação, conflitos e pressões pelos interesses econômicos não param de acontecer. Só para trazer um dado para você, Kevin, olha só, desde 2003 até 2017, tá? Isso são dados oficiais, depois disso os levantamentos ainda não são muito precisos. Nós tivemos 1.119 casos de assassinatos indígenas no Brasil. Então você percebe como essas terras fazem parte aí de um quadro muito amplo de disputas que envolve aí a questão fundiária, né, que põe de um lado, opõe, né, agronegócio, mineração, as políticas de desenvolvimento econômico do nosso estado, os gestores públicos aí que estão ligados ao setor agrícola, mineral, e de outro lado, as populações indígenas, os quilombolas, as populações tradicionais como caboclos, né, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, ambientalistas, antropólogos e até indigenistas, tá? Com diversas formações aí e origens. E aí o que é que está no centro dessa disputa? Terras indígenas. Me parece importante, então, saber um pouco sobre a extensão dessas terras. Kênia, em relação ao total do território brasileiro, quanto de terra os povos indígenas ocupam, ou seja, qual o direito deles? Que legal essa pergunta, Kevin. Olha só, o total do nosso território nacional é de 851,6 bilhões de hectares. Estão atualmente homologadas como reservas indígenas 0,01%, que corresponde a 86.263,9 hectares. A gente tem aí, portanto, mais de 118,2 bilhões de hectares de terra em disputa, ou seja, 13,8% do nosso território nacional. Então, para uma população que originalmente ocupava 100% desse território, vamos concordar que 13,8% não é assim um número tão alarmante, mas apesar do número em si não ser alarmante, as riquezas contidas nessas terras é que geram
tantas disputas, certo? Então vamos lá, olha só. Desses 118,2 bilhões que estão aí em disputa, né, desses processos legais, 1,27% já foram homologadas por decreto presidencial, 1,85% estão delimitadas, ou seja, estão aguardando que o sistema administrativo do nosso estado possa discordar ou concordar. 6,44% foram declaradas, que é aí quando as terras estão autorizadas a serem demarcadas, tá? E 89,53% estão regularizadas, ou seja, já estão registradas em cartório após homologação. Na sua opinião, Kênia, que importância pode ter para o Brasil, para a nossa situação internacional perante o mundo, e todas as outras nações, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas a essas terras? Existe uma forte pressão mundial para as ações em que todas as nações se comprometam com a questão climática e da sustentabilidade, percebem? Em resumo, gente, com a preservação da biodiversidade, que afeta o clima e a saúde das populações, né, tem havido um levante mundial para as questões climáticas. A gente não pensa muito nisso, mas o clima, ele afeta diretamente não apenas o agronegócio, a segurança da moradia, né, das pessoas, a saúde das pessoas, como é o caso da recente disseminação de vírus que procuram aí hospedeiros que deveriam estar sendo encontrados lá no meio da natureza selvagem. Mas, por não encontrarem mais esse habitat propício, eles encontram no elemento humano, que está sempre muito próximo em todos os lugares do mundo e em grande quantidade populacional, um hospedeiro excelente, fácil e que circula por todos os cantos do planeta. O que acontece com essa questão da sustentabilidade do clima? Existem documentos internacionais que foram assinados pelo Brasil, juntamente com vários outros países. E nesses documentos há um compromisso de metas de preservação ambiental e também do controle de emissão de gases poluidores responsáveis pelo efeito estufa. Vamos lembrar que esses gases provêm da utilização dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, enfim, os combustíveis necessários em toda a cadeia produtiva e de circulação de mercadorias que atendem nossos atuais padrões de consumo e que esses padrões são sempre crescentes. A cada ano cresce a demanda e cresce a produção. A questão envolvida, portanto, gente, é o padrão de sistema de produção e consumo que foram adotados pelo nosso modelo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento que se baseia, em primeiro lugar, na produção em larga escala de produtos que são consumidos e descartados com uma velocidade cada vez maior. Bom, vamos lembrar o que os povos indígenas têm a ver com isso? É claro que eles têm direito ao desenvolvimento, mas vamos lembrar que mesmo depois de 500 anos de história do contato deles com a chamada civilização, esses povos continuam vivendo de forma sustentável e eles não são responsáveis e nunca foram pelas ameaças ao meio ambiente e à preservação da floresta. Portanto, Kevin, eles têm um modo de vida, um sistema econômico sustentável que conjuga meio ambiente e bem-estar da comunidade. Portanto, reconhecer os direitos desses povos a essas terras não apenas auxilia o Brasil nas metas de preservação do meio ambiente,
mas também nos auxilia a observar, pesquisar e promover modos de uso dos recursos da floresta que sejam sustentáveis, que estejam em harmonia com o meio ambiente e não destruindo o tempo todo. Quanta informação importante temos organizadas agora, não é? Só falta falar de uma coisa que eu tenho ouvido falar muito, mas acho que não sei exatamente do que se trata, o tal do marco temporal. O que vem a ser? É bom para o que os índios estão reivindicando? O que é que vem a ser o marco temporal? Excelente, vamos lá. Olha só, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, começou a julgar se as demarcações de terras indígenas devem seguir, esse chamado marco temporal. O que é o marco temporal? Segundo ele, segundo essa tese, os indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras que já estivessem sendo ocupadas por eles antes da data da promulgação da nossa Constituição de 1988. Mas vamos lembrar lá do início desse tema que a demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição de 88 e que estabelece aos indígenas o chamado direito originário sobre suas terras ancestrais. Isso quer dizer que eles são considerados por lei os primeiros e naturais donos desse território, sendo obrigação da União demarcar todas as terras ocupadas originariamente por esses povos. Então, se for aprovado, o marco temporal, muitos indígenas podem vir a ser expulsos de terras ocupadas por eles, caso eles não consigam comprovar que eles estavam lá antes de 1988. E sem considerar que os povos já foram expulsos ou forçados a saírem, não é verdade, do seu local de origem bem antes disso. Existem aí processos de demarcação de terras indígenas que se arrastam por anos e que poderão ser suspensos caso esse marco temporal seja aprovado. Mas não para aí, ainda tem mais. Esse marco temporal, ele poderá vir a facilitar que áreas que não deveriam ter titularidade por pertencerem aos indígenas possam ser privatizadas e comercializadas. Essa comercialização, portanto, está respondendo aí aos interesses do setor ruralista, percebe? Ela não interessa, essa tese do marco temporal, Kevin, ela não interessa de forma alguma aos povos indígenas. Eles não têm interesse que esse marco temporal seja aprovado. Obrigado pelas suas informações, professora Kênia. Acho que aprendi muito com todas essas informações e agora estou mais embasado com dados e fatos para poder explicar a outras pessoas essa questão de terras indígenas. E até posso refletir para ter meu próprio posicionamento. Fique ligado, que você vai receber mais informações que vão te ajudar a entender o nosso cotidiano e estar mais preparado para o ENAD. E você sabe que o ENAD é importante para você. Abraços e até! Ficha técnica. Apresentação, Kevin Cardoso. Participação, Kênia Kemp. Gravação e edição, Charles Sinoreto. Produção, Agência Experimental de Publicidade e Propaganda, Agência Polis, Estúdio de Design Gráfico e Focal ENAD. Direção, Luiz Carlos Correia e Helena Navarrete. Realização, Centro Universitário Unimetrocamp.